Eu estou aqui na Praça do Moinho com Carlos Alexandre. Carlos Alexandre é jogador de xadrez. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bem? Ô Carlos, qual é a sua profissão? Eu sou estudante no momento, mas estudo competências afora. Você é morador de qual cidade? Sou morador aqui de Cabo Frio. Muito bem. Há quanto tempo você joga xadrez? Eu jogo xadrez há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Qual a origem do xadrez? A origem do xadrez está lá na China, ou você também tem fontes que dizem que está na Roma Antiga. O xadrez é um jogo milenar. Já participou de algum torneio? Sim, participei de torneios aqui, mais no âmbito regional, mas em setembro estarei participando do Niterói Chess Open. Carlos, o que te inspirou a você entrar para o mundo do xadrez? Foi decisão própria ou foi inspirado em algum profissional ou algum amigo te inspirou, te ajudou, bateu na tecla contigo, olha, é legal, é bom e tal? Conta pra gente aí. Então, a minha primeira oportunidade assim, de jogar foi na escola, mas eu depois parei. E quando eu retornei vendo vídeos de grandes mestres, e ver grandes mestres, ver a beleza que eles faziam as partidas deles, me fez ter inspiração para querer ser jogador de xadrez e tornar-se um dia grande mestre. Entendi. Você está para participar de um torneio aí em breve, né? Sim. Qual é a sua expectativa? Espero fazer o melhor que possa, porque eu sei que vou encarar pessoas muito fortes, grande mestre, como foi dito. Grande mestre é uma titulação muito importante no xadrez, é a maior. Mas eu estou me preparando muito e espero fazer uma boa norma contra eles para poder ganhar hate e um dia se tornar grande mestre também. Você já se sente preparado ou está se preparando ainda? Olha, contra grande mestre é muito difícil estar preparado porque eles estudam muito tempo. É a profissão deles, né? Um grande mestre é um profissional. Mas acredito que em breve estarei muito preparado. Quando você tomou a iniciativa de ingressar no mundo do xadrez, como foi? Conta pra gente, você estudou muito, assistiu muitos vídeos sobre o assunto, você, por exemplo, assistia vídeos online de clubes de xadrez, como é que foi? Então, eu comecei estudando pelos vídeos. Eu vi o vídeo do Xadrez Brasil e Rafa Chess, mas depois eu vi que aquilo não era só o que eu precisava de um livro. Então eu ganhei um livro em uma das plataformas digitais que eu participei, eu ganhei um torneio, e o livro é do Garry Kasparov, O Dono do Jogo, e eu tô lendo ele, tô tendo meu entendimento e me preparando muito para que quando eu tiver em uma competição ali real contra um grande mestre eu possa fazer o melhor possível. Ah, entendido. O xadrez é uma arte e uma ciência ou é arte e ciência? O xadrez é um jogo, é uma arte, é uma ciência, ele engloba tudo porque é arte quando você tem aquelas molduras, aquela partida bonita que a gente chama de imortal. Ela é ciência porque ela está no meio de computadores. Por exemplo, para você ter ali codificar um computador, para você saber se o computador ele é bom, você precisa fazer com que ele jogue partidas de xadrez para calcular o máximo de variantes possíveis. Então ele também é uma ciência, mas ele também é um jogo porque você tem competições hoje a nível mundial. Quais os benefícios do jogo de xadrez? Ele ajuda na sua memória, por exemplo, a longo prazo, a memória cognitiva. Ele ajuda você a pensar rápido, ajuda você a tomar decisões, ajuda você em qualquer aspecto de inteligência possível. Na antiguidade, o jogo de xadrez era usado como estratégia e planejamento militar, né? Exatamente, os reis jogavam. Napoleão Bonaparte, por exemplo, que foi um dos maiores revolucionários aí que inspirou a história, jogava e ele era um bom adepto do esporte. É justo considerar o jogo de xadrez um esporte? É justo, porque você ali tem uma disciplina, você precisa se preparar, você tem que se doar ao xadrez, até mais do que muitos outros esportes, acredito eu. Com quantos anos você começou a jogar xadrez? Eu comecei ali na faixa dos 12, aí
eu parei e depois voltei com 15. E até hoje eu jogo. Bacana. Em quantos jogadores você já competiu? Cara, não tem como falar um dado real assim, exato, mas eu joguei muitos jogadores na internet e joguei com ali uma faixa de uns 30 jogadores fisicamente, assim, pessoalmente, cara a cara. E qual foi o jogador mais relevante com quem você já jogou? Eu já joguei com o mestre nacional e já joguei com o mestre FIDE. Ao longo da nossa entrevista, eu espero explicar um pouco melhor como que é essa... Pode explicar como que é. Então, a classificação é primeiro mestre nacional, não, candidato a mestre, perdão. Depois você vai para mestre nacional, depois você vai para mestre FIDE, depois mestre internacional e depois grande mestre. Qual é a sua experiência durante esse tempo que você tem se dedicado ao jogo de xadrez? Então, eu analiso muitas partidas, eu vejo estratégias, vejo como os grandes mestres se comportam e espero sempre aprender com eles e até ajustar, né, o que eles jogam, porque é isso que o xadrez faz. O xadrez é juntar experiências. E uma das mais importantes técnicas que você precisa ter é de memorização, porque a partir do momento que você memoriza uma posição, você consegue, numa partida, identificar se aquela posição é que você precisa tomar uma demanda, uma exata, como posso dizer, decisão ali, sabe? Algum amigo já ingressou no jogo de xadrez inspirado em você? Sim, eu já consegui, na minha escola, por exemplo, né, influenciar muitas pessoas. Eles dizem que é um jogo muito culto, de pessoas inteligentes, e eu acho que isso também traz um bloqueio pro jogo. As pessoas acham que é só coisa de gente rica, de gente inteligente, mas não é. O xadrez é tudo questão de quanto você se motiva a jogar ele, o quanto que você se dedica por ele, sabe? O que o xadrez significa para o seu desenvolvimento cognitivo? É uma peça fundamental, né? Porque ali eu estou estudando muitas áreas, como falei, tomada de decisão, estratégia. Então, na escola, por exemplo, teve uma importância muito grande, porque eu tive uma disciplina maior para poder estudar. E também teve uma pesquisa que mostrou que em uma escola que dava 2 tempos de matemática e 1 tempo de matemática e 1 tempo de xadrez, no final do trimestre, a turma que tinha uma aula de xadrez e uma aula de matemática tiveram notas muito maiores do que aquela sala que teve 2 tempos de matemática, por exemplo. Já é uma pesquisa real. Você já tomou alguma decisão que naquele momento você pensou assim, bem, se eu tivesse num torneio de xadrez, eu tomaria a decisão dessa forma, de uma forma assim, semelhante? Ou seja, você já tomou alguma decisão baseada na experiência que você teve quando você estava jogando xadrez? Sim, o xadrez ele influencia muito o seu meio, por exemplo, numa partida onde eu tenho que saber se eu vou trocar as peças ou se eu vou manter as peças. É muito do, por exemplo, será que aqui eu vou estudar essa disciplina ou essa? Será que eu estou com mais dificuldade nessa disciplina ou essa? É tudo isso. A vida é baseada em tomar escolhas, tomar uma decisão. E o xadrez também. Então, independente do jogo de xadrez, essa experiência que você tem durante o tempo que você joga te ajuda no seu dia a dia? Ajuda. Independente de você estar jogando? Ajuda sim, porque uma coisa sempre está conectada à outra, né? Então te ajuda em várias formas, a tomar de decisão, no seu cognitivo, de repente você precisa tomar uma iniciativa rápida, tudo isso ajuda muito. E na escola, o xadrez ajuda no desenvolvimento escolar? Ajuda, né? Porque se você está trabalhando o seu cérebro e você está falando de disciplinas que precisa trabalhar a inteligência, o QI, né, que a gente chama, ajuda sim. Ah, entendi. Você leu muitos livros sobre xadrez ou ainda lê? Sim, eu vejo vídeos até hoje, li o livro que eu falei, O Dono do Jogo, do Garry Kasparov. Quem está iniciando, não aconselho, tem estratégias de Orfeu, Agostinho de Orfeu. Então, para iniciante, esse livro você não recomenda? Não recomendo porque ele é complexo. Tem que estar já num grau mais avançado. Intermediário no mínimo. Ah, entendi.
Esse é o seu livro favorito ou você tem outros livros favoritos? Não, o meu livro favorito é do Bob Fischer. O meu jogador favorito antigo é ele, mas o meu jogador que eu mais me inspiro hoje é o Magnus Carlsen. Estrangeiro. O brasileiro é o Luiz Paulo Suppi. Ô Carlos, tem alguma coisa que você queira adicionar à entrevista? Alguma pergunta que eu não fiz a você ainda? Quer comentar alguma coisa? Mais experiência sua dentro do xadrez? Então, eu acho que o que pode fundamentar ainda mais a arte do xadrez e pode incentivar é o governo, né? Olhar pra gente com mais carinho, até porque o que eu olho lá fora e que muitos brasileiros saem daqui para jogar lá fora é por causa disso, porque a gente não tem um incentivo do governo. A gente tem ali a Armênia, a gente tem ali a Noruega, países com grandes mestres excelentíssimos, sabe, de primeiro padrão, primeira prateleira, e a gente não tem nenhum brasileiro aqui. Dentro do xadrez você tem ali candidatos ao campeonato mundial e torneio mundial como qualquer outra competição, né? Como por exemplo o futebol, que tem a Copa do Mundo e tal. E o brasileiro, desde que Mequinho saiu, se aposentou do xadrez, não houve mais nenhum brasileiro que foi competir ali um candidato. O Mequinho é uma lenda viva do xadrez, né? Sim, ele é o mais respeitado ali, até com esses xadrez que eu citei, por exemplo, o Magnus Carlsen, todos eles, um determinado momento da sua carreira, estudou sobre o Mequinho. Então ele inspirou muitos profissionais de xadrez. Sim, ele é uma lenda viva, né? Ele jogou com Bob Fischer, que foi o livro que eu citei, por exemplo. Você conhece outras lendas vivas do xadrez? Então, o Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Mikhail Tal, Anis Shigiri hoje, que é a atualidade, tem Anand, tem muitos jogadores aí. E você conhece algum deles pessoalmente? Não, porque a lenda viva, por isso que eu falei, o incentivo não está no Brasil. Então a lenda viva do xadrez, tirando ali o Mequinho, que a gente falou que é fora da curva, estão fora do Brasil. Ah, sim, já teve algum torneio aqui em Cabo Frio de xadrez? Cara, antigamente tinha clube aqui de xadrez. Parou por um tempo e a gente aqui tá montando um clube. Até gostaria de botar o arroba do nosso clube e o meu arroba para quem quiser saber mais e quiser procurar lá. Esteja à vontade. Então, pode passar seu endereço eletrônico, telefone, enfim. O meu telefone para contato, se alguém quiser triá-lo alguma coisa, é 22 999 25 94 10. O meu arroba é arroba Carlos Paz Moreira no Instagram. E o arroba do nosso clube, que é de um amigo meu, até o Rodrigo, é arroba xadrez praiano, se alguém quiser. Você tem página no Facebook? Tenho, é Carlos Paz. Carlos Paz, né? Isso. Ah, entendido. Então tá bom, Carlos, eu te agradeço aí pelas informações, pela entrevista e te desejo grande sucesso, tá bom? Perfeito, sucesso muito obrigado. Para você. Eu que agradeço a oportunidade. Que os seus ideais sejam plenamente estabelecidos. Entendi. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela entrevista. Valeu, um forte abraço, uma ótima tarde, um excelente fim de semana.